Preserve. Que nada, viva sem preocupação. Não deixe isto acontecer. Vou fazer minha parte e divulgar meus estudos. Hidrologia básica, bacia hidrográfica. Aprender o que são bacias hidrográficas. Uma bacia hidrográfica é uma região que compreende diversos cursos d'água que convergem para um rio principal, cujas águas são despejadas por uma única foz. Parte da água da chuva que cai nessa região escoa para os leitos dos rios, outra parcela volta para a atmosfera por evaporação. E outra ainda é armazenada no subsolo para formar os aquíferos, que são grandes reservatórios subterrâneos. O ser humano está presente nesse cenário com todas as suas atividades, utilizando a água de diversas maneiras e despejando resíduos em vários pontos dessa bacia. Um plano para os usos da água, que reúne as informações estratégicas para a gestão das águas em cada bacia hidrográfica, para manter a qualidade e quantidade desse precioso recurso para as futuras gerações. Conheça a Lei das Águas, Lei 9433 de 97. Democratizar a gestão dos recursos hídricos e compartilhar o poder de decidir. Participe de uma nova gestão das águas. Acesse www.ana.gov.br. Para participar responsavelmente, tenho que estudar muito e fazer muita pesquisa. Hoje a internet facilita nossos estudos e nos leva a assumir o volante da nossa formação responsável. Bacia hidrográfica. Por que devemos estudá-la? Porque ela é muito importante para o planejamento de obra como ponte, rede de distribuição ou de esgoto, para barragens, controle de enchente ou de inundação, geração de energia, recuperação ambiental. Por tudo isso, é fundamental que a mesma seja estudada. Outra fonte de consulta, portal do Departamento de Águas e Energia Elétrica. Vocês têm aqui o endereço do mesmo na internet. A bacia hidrográfica é a área de captação natural das precipitações, que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída, que é denominado de estuário ou foz ou ainda de desembocadura. Em razão da força da gravidade, as águas correm sempre do ponto mais alto da superfície em direção aos pontos com menores altitudes. Assim, podemos dizer que as localidades mais elevadas são os divisores de água e os pontos menos elevados costumam abrigar o leito dos rios. Devido a isso, todo o volume de água captado não é infiltrado e é automaticamente escoado por um meio de uma rede de drenagem das áreas mais altas para as mais baixas, seguindo uma hierarquia fluvial, até concentrar-se em um único ponto, formando um rio principal. Então aqui nós temos um exemplo de uma bacia hidrográfica. Hierarquia fluvial, as nascentes são os rios de primeira ordem, eu vou ter o rio de segunda ordem, o rio de terceira ordem e assim por diante. Como seria bom se nela houvesse só floresta? Vamos ver o que o professor Benedito Ottoni diz. Principalmente no caso da água, a partir das medições hidrológicas que a gente vai fazer, poder implantar soluções e irmos acompanhando com os dados hidrológicos. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é o exemplo de uma floresta. Considera uma bacia hidrográfica toda florestada, vamos considerar hipoteticamente. Sem ela cobrar nada da gente, uma floresta preservada, ela controla enchentes. Já pensaram nisso? Quando cai uma chuva intensa, ela retém a água de chuva e infiltra. Ela está evitando a concentração de vazão no rio e está controlando enchente, concorda? Ela está amortecendo enchente. Uma floresta controlada, ela está produzindo água doce, que ela está aumentando a infiltração. Na época de estiagem que não chove, o rio vai ter mais água e água de melhor qualidade, que é uma água filtrada que vem da alimentação subterrânea. E ela não cobra nada para a gente por isso. A floresta não nos cobra nada, é só você preservá-la. Entendeu? E é um serviço gratuito que ela faz,
Uma floresta preservada melhora o clima pelo aumento da evapotranspiração. Uma floresta preservada é o exemplo de reciclagem. Você não acha que em floresta não tem excremento de animal, não tem cadáver, não tem tronco de árvore podre que cai no chão? Por que não tem poluição numa floresta equilibrada? Porque os seres decompositores pegam toda aquela matéria orgânica morta, consomem matéria orgânica morta e defecam matéria orgânica mineralizada, que o vegetal reabsorve tudo novamente como nutriente. Só que a matéria orgânica morta não é bom para o vegetal, que a matéria orgânica, por exemplo, é o nitrogênio amoniacal, que é tóxico, mas a matéria orgânica mineralizada é filé mignon para o vegetal. Então, na realidade, não existe poluição, porque todo aquele material morto se transformou novamente em matéria-prima para o vegetal. Então, não existe poluição. Poluição é desperdício. Então, na realidade, a visão de sistemas ambientais sustentáveis deve levar em conta o exemplo que a natureza nos dá. Nós temos que bolar sistemas ambientais desta forma. E aí, eu cito aqui, em termos de uso e ocupação do solo, né? Você tem a hidrologia, você tem a precipitação. Se você tem uma bacia mais preparada com a preservação da floresta, você vai ter um aumento da infiltração, uma recarga maior da água subterrânea e uma preservação da biodiversidade, porque a floresta, o vegetal, está na base da cadeia alimentar. Você está protegendo toda a fauna e flora para as futuras gerações. Está protegendo o solo, está controlando enchente, está produzindo água. Já, se você tirou a floresta, o solo fica mais compactado, mais impermeabilizado. Você está aumentando o runoff, que é o escoamento superficial, e praticamente você não está infiltrando mais nada. Qual é a consequência desse segundo trecho? Mais enchente na época de chuva, e no mesmo ano, no mesmo local vai faltar água, porque na estiagem, que não chove, o rio não vai ter água, porque não foi feita a recarga natural da água de chuva, não tem mais a floresta. Então, baseado nessa relação planta, solo e água, eu tenho que repensar na ocupação da bacia hidrográfica. A ocupação da bacia hidrográfica, além de alterar as fases do ciclo hidrológico, as atividades antrópicas, aquelas relativas à ação humana, têm uma série de repercussões sobre o meio ambiente, tais como contaminação de corpos d'água, devido ao lançamento de efluentes de origem industrial, agrícola ou doméstico, o nosso esgoto das cidades, introdução de espécies exóticas, espécies que não eram encontradas na região e foram introduzidas pelo homem, ocupação de planícies de inundação, mudanças globais no clima, desmatamento, contaminação do ar, ocasionando chuvas ácidas e etc. É importante, portanto, ter consciência de que ao andarmos pelas ruas ou em uma mata, por exemplo, estamos andando necessariamente sobre a área de uma bacia hidrográfica, pois as águas que eventualmente escoam nestes locais tendem a se direcionar para um rio. Água? Cadê a água? Aqui eu só vejo poluição. Isso mesmo, eu só vejo poluição. E isso é na minha região, na minha rua, no final da Rua das Orquídeas, na Chácara Vale do Rio Cotia, em Carapicuíba. A Organização das Nações Unidas, a ONU, prevê que se o descaso com os recursos hídricos continuar, metade da população mundial não terá acesso à água limpa a partir de 2025. Hoje, esse problema já afeta cerca de 20% da população do planeta. Mais de 1 bilhão de pessoas mantêm essa dificuldade. Mantendo-se as taxas de consumo e considerando um crescimento populacional à razão geométrica de 1,6% ao ano, o esgotamento da potencialidade de recursos hídricos pode ser extinto por volta do ano de 2053.